E se os deuses da África, que milhões veneram, não forem apenas mitos, mas ecos de uma verdade profunda, escondida nas escrituras sagradas? Durante séculos, fomos ensinados que a Bíblia e a espiritualidade africana pertencem a mundos opostos. Mas será mesmo? Descubra a conexão reveladora entre Gênesis 6, os filhos de Deus, os nefilins e os orixás. Veja como a África sempre esteve nas páginas sagradas, desde o Éden até o refúgio do próprio Jesus. Entenda por que Ogum se assemelha ao arcanjo Miguel, por que Xangô ecoa o fogo consumidor de Deus no Sinai, e por que essas verdades foram deliberadamente apagadas pela colonização. Esta é a revelação que mudará para sempre sua compreensão sobre o mundo espiritual. Assista agora ao vídeo completo e prepare-se para ter sua fé expandida. Porque a verdade sempre foi maior do que nos ensinaram. Existe uma verdade profunda, oculta por séculos, que poucos ousaram explorar. Uma verdade que não só conecta as páginas sagradas das Escrituras, mas as entrelaça com as tradições espirituais mais antigas da África. E se os deuses, venerados por milhões em todo o continente africano, não fossem apenas figuras mitológicas, nem entidades apartadas da revelação bíblica, mas sim manifestações de algo muito mais antigo, muito mais profundo e profundamente enraizado na própria palavra de Deus? Por gerações, por demasiadas gerações, fomos doutrinados a acreditar que a Bíblia e a espiritualidade africana pertencem a mundos diametralmente opostos. Como se não houvesse qualquer ponto, qualquer cordão umbilical conectando os orixás, os voduns, os inquices, aos seres celestiais descritos nas Sagradas Escrituras. Como se a África fosse um território distante da graça, um continente esquecido, quem sabe pelos altíssimos propósitos do Criador? Mas seria essa separação divinamente estabelecida? Ou teria sido ela, talvez, construída de forma intencional por aqueles que se beneficiaram com o deliberado apagamento de uma verdade? E se o que hoje conhecemos como deuses africanos forem, na verdade, os ecos espirituais de realidades muito mais antigas? Ecos de uma verdade que residia nas Escrituras desde o princípio, mas que foi, de forma deliberada, silenciada, enterrada e até mesmo violentamente proibida. Esta é uma jornada profunda pelas escrituras sagradas, pelas origens espirituais da África e por revelações que poucos, você vai perceber, tiveram a coragem de investigar. Não se trata de forma alguma de acusar ou ofender qualquer fé. Trata-se, ao contrário, de lançar uma poderosa e necessária luz sobre um território que foi, por séculos, mantido nas mais densas sombras. Um território onde a verdade espiritual foi distorcida, conexões autênticas foram rompidas e onde vozes ancestrais foram brutalmente silenciadas. A pergunta que nos guiará, que guiará cada passo nosso nesta jornada, é simples, mas ao mesmo tempo profundamente perturbadora. A origem dos chamados deuses africanos reside nas Escrituras sagradas? Essa revelação nos levará a mergulhar em passagens esquecidas da Bíblia, sim, em textos apócrifos que foram, de forma controversa, removidos do cânon, em histórias que foram enterradas pela colonização e em evidências espirituais que desafiam absolutamente tudo o que nos ensinaram sobre a suposta divisão entre a fé cristã e a espiritualidade africana. Vamos explorar, com reverência, com profundidade, como a África se manifesta nas Escrituras, desde os primeiros capítulos do Gênesis até as visões proféticas do Apocalipse. Vamos analisar quem eram, de fato, esses deuses cultuados no continente africano, o que realmente representavam, como se manifestavam e por que existem semelhanças tão notáveis com os seres celestiais mencionados na Palavra de Deus.
Vamos revelar a verdadeira história, a que foi silenciada, sobre os filhos de Deus, mencionados em Gênesis capítulo 6. Vamos falar sobre os nefilins, sobre os anjos caídos e sobre suas possíveis ligações com entidades que ao longo do tempo passaram a ser cultuadas em diferentes culturas ao redor do mundo. Também abordaremos com a mais absoluta honestidade e coragem como a colonização cristã apagou da história as pontes que outrora ligavam as crenças africanas às raízes bíblicas. Como símbolos sagrados foram transformados em ídolos. Como práticas espirituais foram sumariamente rotuladas como feitiçaria. E como as vozes ancestrais foram reduzidas ao mais completo silêncio. Veremos, você vai ver, como algumas funções dos orixás, por exemplo, se assemelham profundamente às atribuições de anjos descritos nas Escrituras. Conheceremos trechos do Apocalipse que talvez possam conter revelações sobre a própria origem espiritual da África. E vamos trazer à luz os textos considerados apócrifos, como o livro de Enoque, que podem conter peças essenciais para montar um quebra-cabeça espiritual que permaneceu incompleto por demasiado tempo. Essa revelação, meu amigo, diz respeito a todos aqueles que têm sede de verdade, a todos aqueles que possuem a coragem de olhar além do que foi ensinado, a todos aqueles que desejam sinceramente compreender que, por trás de nomes diferentes, de símbolos distintos e de tradições diversas, pode sim existir uma única origem espiritual que conecta povos, histórias e revelações. Ao final desta jornada, ficará claro como a luz do sol, o porquê dessa verdade ter permanecido escondida por séculos, quem se beneficiou com esse apagamento e por que este, agora, é o momento de trazer essa discussão à tona. Esta jornada tocará mentes, tocará a fé e a sua percepção sobre o mundo espiritual. Mas antes de seguirmos para a primeira revelação, e ela é de fato profunda, é preciso antes preparar o coração. Porque o que está prestes a ser revelado pode reescrever, e não apenas a história dos deuses africanos, mas também a sua compreensão sobre a própria manifestação do divino ao longo de toda a história. Desde os primeiros capítulos da Bíblia, a presença da África é não só evidente, mas direta e profundamente marcante. Mas de forma notável, ao longo dos séculos, essa presença foi minimizada, ignorada ou, quem sabe, propositadamente escondida. Quando falamos da África nas Escrituras, muitos de nós pensamos apenas no Egito, uma figura geográfica simbólica ou talvez um inimigo do povo de Deus. Mas a verdade, a que ninguém conta, é que o continente africano não só está presente nas páginas sagradas, como também desempenha um papel essencial na formação do povo hebreu, nas alianças divinas e até mesmo na própria linhagem messiânica. O nome Cush, ou Cush como alguns hoje traduzem, aparece logo em Gênesis 2:13, sim, como uma das regiões ao redor do Éden. Está escrito para quem quiser ler. O nome do segundo rio é Gion. Este é o que rodeia toda a terra de Cush. Isso nos mostra, sem sombra de dúvida, que desde o princípio, o território africano, ou ao menos o que hoje concebemos como tal, estava intrinsecamente ligado ao plano divino. E quando falamos de Cush, estamos falando da antiga Núbia, uma região que compreende o atual Sudão e parte da Etiópia. Em outras palavras, a Bíblia abre suas páginas mencionando territórios africanos ligados à própria origem da humanidade. Como é possível, e você já se perguntou, que isso tenha passado despercebido em nossas igrejas de hoje? Ao longo de todo o Antigo Testamento, o Egito há uma presença constante, não apenas como local de escravidão do povo hebreu, mas também, veja bem, como refúgio, como lugar de sabedoria, de ciência e, sim, de poder. Abraão, você sabe, foi para o Egito. José se tornou governador do Egito. Moisés foi educado como um príncipe egípcio. E mais chocante ainda, Jesus, o próprio Salvador da humanidade, foi levado, adivinhe para onde? Para o Egito, quando Herodes ameaçou sua vida.
Pense nisso, apenas por um instante. O Messias, o Filho de Deus, encontrou proteção no continente africano. Não foi na Europa, não foi em Roma, foi na África. Está escrito em Mateus 2, 12 a 15. E tendo ele se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo: Levanta-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito, e demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E, levantando-se ele tomou o menino e sua mãe de noite, e foi para o Egito. E esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Do Egito chamei o meu filho. E mesmo assim, mesmo com tudo isso, quando ouvimos os sermões sobre a infância de Jesus, quase ninguém fala sobre essa verdade. Quase ninguém, você vai perceber, menciona que o próprio Deus escolheu a África como refúgio para seu filho. A Etiópia é outro território que surge com destaque. Em Salmo 68:31 está escrito de forma profética: Virão príncipes do Egito, a Etiópia cedo estenderá para Deus as suas mãos. Essa profecia aponta com clareza cristalina para a espiritualidade africana, para uma conexão futura, talvez profética, de povos africanos com a adoração ao Deus de Israel. E o mais notável, o que fará você se espantar, é que a Etiópia já possuía um monoteísmo muito antigo, muito antes da chegada do cristianismo europeu. Os registros históricos apontam que o povo etíope adorava um Deus único, chamado de Exiaber, considerado o Senhor dos céus e da terra. Como então explicar isso, se não pela revelação divina ancestral? E então, no Novo Testamento, temos a figura marcante do eunuco etíope em Atos capítulo 8. Ele é um alto oficial da rainha Candace e está lendo o livro do profeta Isaías, quando Filipe é enviado pelo Espírito Santo para encontrá-lo no meio do deserto. E está escrito em Atos 8, 27 e 28. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para a adoração, regressava, e assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. O detalhe que quase nunca é mencionado é que esse homem africano já estava buscando o Deus de Israel. Ele lia as Escrituras, mesmo que sem plena compreensão. Foi batizado ali mesmo, no deserto, e retornou para a Etiópia, levando o evangelho consigo. Isso significa, e ouça bem, que o primeiro convertido gentio mencionado nas missões apostólicas não foi europeu, foi africano, e foi ele quem corajosamente levou a mensagem de Cristo para a sua nação. Agora, reflita comigo, com a mente e o coração abertos. Se a África está presente desde o Éden, se ela surge como local de refúgio para o próprio Messias, se é mencionada em profecias, se abriga povos que já buscavam o Deus verdadeiro, e se foi protagonista em eventos missionários, por que então, me diga, ouvimos tão pouco sobre isso em nossas igrejas? Por que não aprendemos sobre os descendentes de Cã, filho de Noé, e como esses povos africanos moldaram parte da história bíblica? A resposta, meu amigo, pode ser mais perturbadora do que parece. A narrativa dominante sobre o povo de Deus ao longo da história foi, infelizmente, reescrita sobre um ponto de vista europeu, colonial e excludente. A África, que no passado foi berço de civilizações avançadas, espirituais e profundamente conectadas com o divino, passou a ser retratada apenas como território de idolatria e de paganismo. Mas a Bíblia, quando lida com atenção e sem filtros doutrinários previamente impostos, conta uma história muito diferente. Ela revela que os povos africanos estavam ali, de fato, no centro dos acontecimentos, sendo sim usados por Deus, participando ativamente dos propósitos eternos. Até mesmo a mulher etíope que Moisés toma como esposa é alvo de preconceito entre os próprios hebreus. Em Números, capítulo 12, Miriam e Arão murmuram contra Moisés justamente por causa dessa união. Está escrito em Números 12:1,
E falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cussita que tomara, porquanto tinha tomado a mulher cussita. E Deus, você sabe, não se cala diante disso. Ele castiga Miriam com lepra por ter questionado a escolha de Moisés. Esse episódio tão pouco explorado carrega um simbolismo profundo. Deus defende uma aliança entre um líder hebreu e uma mulher africana, mostrando que sua vontade não se limita à cultura nem à etnia. Isso também, você vai ver, é uma chave poderosa que a teologia moderna evita discutir. A Bíblia não está interessada em preservar a pureza racial, veja bem. Ela está interessada em preservar a aliança espiritual. E nesse contexto, a África, sim, tem um papel central. Isso quebra, despedaça muitas ideias pré-concebidas que foram alimentadas ao longo de séculos, inclusive por estruturas religiosas que, infelizmente, perpetuaram um cristianismo eurocêntrico, completamente desvinculado das suas origens orientais e africanas. Um cristianismo que nos afastou das raízes semíticas e espiritualizadas do Evangelho, que nos empurrou, nos forçou para uma fé institucionalizada, controlada e, não nos enganemos, politicamente manipulada. Ao entendermos essas conexões, começamos a perceber que a fé africana não pode ser o oposto da Bíblia, mas que há, de fato, uma linha invisível, espiritual, ancestral e profunda que liga essas tradições. E isso nos leva a uma nova pergunta, ainda mais desafiadora, mais aguda. Serão os deuses africanos apenas invenções culturais? Ou existe neles um reflexo, uma sombra, um eco de verdades espirituais que um dia foram reveladas e depois simplesmente esquecidas? Existe algo por trás dos orixás, dos voduns, dos inquices, que apontam para uma origem que a Bíblia talvez nunca negou, mas que muitos esconderam? É por isso, meu amigo, que precisamos continuar. Porque quando olhamos com mais profundidade, com menos preconceito e com muito mais sensibilidade espiritual, começamos a enxergar padrões, nomes, funções, histórias que se repetem, apenas sob formas diferentes. E essa é a essência da revelação. Deus fala em diversas línguas através de diferentes culturas, mas sua verdade permanece intacta. Se a África sempre esteve presente nas páginas da Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, então a próxima pergunta que se impõe e que não podemos mais evitar é inevitável. E quanto aos chamados deuses africanos? Quem eram de fato essas entidades tão mencionadas, cultuadas e temidas nos diversos sistemas espirituais do continente africano? E mais do que isso, seriam eles de fato deuses no sentido mais literal e absoluto? Ou seriam, na verdade, manifestações de algo mais profundo, mais antigo, mais próximo das realidades espirituais descritas nas Escrituras? Seriam esses deuses apenas versões antigas de seres espirituais que a Bíblia conhece, mas que foram interpretados de outra forma por outros povos? Pense nisso. É aqui, neste ponto, que entramos numa camada ainda mais densa da espiritualidade ancestral africana. Quando falamos de nomes como Ogum, Oxóssi, Iemanjá, Xangô, Obatalá, Exu, Naná, Omolu, entre tantos outros, não estamos apenas listando personagens de uma mitologia. Estamos diante de forças espirituais vivas, entidades com nomes, com funções, com elementos, cores, com domínios e rituais específicos. Cada um desses orixás, voduns ou inquices representa um aspecto da criação, uma dimensão da existência humana, uma expressão da natureza e do invisível. E isso nos leva direto a uma comparação, você vai ver, inevitável, com as categorias de seres espirituais apresentados nas Escrituras Sagradas. Pense em Ogum, por exemplo. Ogum é o orixá da guerra, do ferro, da tecnologia, da força e da justiça. Ele é aquele que abre caminhos, que enfrenta obstáculos, que desbrava territórios. Agora pense em Miguel, o arcanjo guerreiro da Bíblia, o líder dos exércitos celestiais, aquele que luta contra o dragão em Apocalipse capítulo 12. Está escrito em Apocalipse 12:7.
E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos. Ambos, preste atenção, são figuras de combate espiritual. Ambos são protetores, ambos têm o papel de enfrentar as trevas. A semelhança não é apenas simbólica, meu amigo. Ela é, você vai perceber, funcional e espiritual. Claro que os nomes, as narrativas e os contextos culturais são sim diferentes, mas a essência do papel espiritual é profundamente semelhante. Agora olhe para Iemanjá. Chamada de Rainha do Mar, Senhora da Fecundidade, da proteção maternal, das águas profundas. É ela quem acolhe, quem guarda, quem recebe os que partem. Ela é associada à energia das mães, à força do útero espiritual. Na Bíblia, temos representações simbólicas das águas como fonte de vida, do Espírito de Deus pairando sobre as águas em Gênesis capítulo 1, da Nova Jerusalém saindo de um mar de vidro. O Espírito Santo também é muitas vezes representado como um fluxo de águas vivas. Está escrito em João 7, 38, 39, quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isto disse ele do Espírito, que haviam de receber os que nele crescem. Evidentemente, aqui você precisa entender, não estamos dizendo que Iemanjá é o Espírito Santo. Mas será que culturas distintas não podem ter acessado por caminhos diferentes a percepção de forças espirituais semelhantes? Oxóssi, o orixá da caça, da fartura, do conhecimento, o senhor das florestas, é outro exemplo notável e digno de sua atenção. Ele é silencioso, veloz, atento, preciso. Um caçador que observa, que protege, que provê. Nos Salmos, vemos Deus sendo descrito como aquele que conhece os corações, que observa os homens da sua morada, que sonda a mente e o espírito. Está escrito no Salmo 139, 1 e 2, Senhor, Tu me sondas e me conheces, Tu conheces o meu assentar e o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento. Oxóssi está ligado à sabedoria e ao aprendizado, atributos que na Bíblia são ligados ao espírito de sabedoria, ao próprio Espírito de Deus, descrito em Isaías 11, 2. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. A correspondência espiritual pode não ser idêntica, você vai perceber que ela é simbólica e, de certa forma, complementar. E o que dizer de Xangô, o orixá da justiça, do trovão, do fogo, que julga? Ele é aquele que equilibra as forças, que faz a balança pender para o lado certo, que não tolera a injustiça. Em várias passagens bíblicas, encontramos a imagem de Deus como fogo consumidor, juiz justo, aquele que faz trovejar sua voz sobre os montes. Em Êxodo 19, 16 a 18 está escrito, e preste atenção na descrição tão vívida. E aconteceu, ao terceiro dia, ao amanhecer, que houve trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem, e um sonido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. E todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. O monte Sinai foi envolvido em trovões, relâmpagos, fumaça e fogo, enquanto Deus descia para falar com Moisés. Lembra-se de Xangô? A semelhança é profunda, mas inegável. E ainda temos entidades como Obatalá, ligado à criação, à paz e à pureza. Ele molda os corpos humanos como o oleiro, o barro em suas mãos, exatamente como o Deus de Gênesis 2, que forma o homem do pó da terra. Está escrito em Gênesis 2:7,
E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. O batalá é o símbolo do Criador que cuida da forma e do equilíbrio. Outro ponto de convergência. E não para por aí. Ao observar essas entidades e suas funções dentro dos sistemas espirituais africanos, uma pergunta ecoa forte em nossos corações. E se esses orixás, ao invés de deuses no sentido absoluto, forem, na verdade, seres espirituais intermediários, mensageiros, forças de atuação divina? Assim como os anjos, os querubins, os serafins e os arcanjos descritos na Bíblia. Afinal, o mundo espiritual, segundo a própria Escritura, não é habitado apenas por Deus e pelos homens. Há todo um ecossistema celestial, cheio de categorias espirituais distintas, com papéis específicos e hierarquias claras. O problema, você já deve imaginar, é que ao longo dos séculos, o contato entre culturas diferentes gerou distorções, gerou interpretações limitadas e, principalmente, julgamentos superficiais. Quando os colonizadores europeus chegaram à África e encontraram povos conectados com essas entidades, rotularam tudo, sem pestanejar, como idolatria. Não buscaram compreender, apenas condenaram. E assim, o que poderia ser um diálogo espiritual profundo se tornou um conflito brutal. Os orixás foram demonizados, as divindades africanas foram proibidas e qualquer semelhança com verdades espirituais maiores foi enterrada. Mas hoje, com maturidade espiritual, com estudo e com o espírito de discernimento, podemos voltar a essas raízes e nos perguntar: será que o povo africano, desde muito antes da colonização, já não se relacionava com o mundo espiritual de forma legítima? Será que esses nomes, essas divindades, não são apenas interpretações diferentes de uma mesma realidade espiritual que a Bíblia também revela, mas sob outra ótica? A própria Bíblia diz, com toda a clareza, que Deus se manifesta a todos os povos e que os céus anunciam a glória de Deus. Está escrito no Salmo 19:1. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Isso significa que antes mesmo de alguém ouvir o nome Jesus, já era possível perceber a manifestação do divino através da criação, da consciência e até das tradições espirituais. Não seria de fato exagero pensar que os povos africanos, com suas conexões ancestrais, estavam sim em contato com realidades espirituais autênticas, apenas nomeadas de maneira diferente. E esse ponto é profundamente importante, porque muda completamente a perspectiva com a qual olhamos para as tradições africanas. De objetos de julgamento, elas se tornam potenciais fontes de sabedoria espiritual. De manifestações inferiores, passam a ser vistas como expressões legítimas de uma verdade maior. E aí, a pergunta deixa de ser: quem são esses deuses? E passa a ser: de onde realmente vêm essas entidades? E mais ainda, será que fomos ensinados a temer o que deveríamos investigar com humildade e com reverência? Talvez, lá no fundo, o que chamamos de deuses africanos não sejam deuses no sentido de concorrentes do Deus Altíssimo, mas sim espíritos ministradores, mensageiros, forças que se manifestam como extensões da criação divina. Talvez, ao longo do tempo, a linha entre Criador e criatura tenha sido turvada, mas isso não nega a possibilidade de uma origem espiritual real e até bíblica dessas manifestações. Se os orixás e outras entidades africanas podem, de alguma forma, estar conectados aos seres espirituais descritos na Bíblia, ainda que com nomes e narrativas diferentes, então precisamos revisitar um dos textos mais enigmáticos de todas as Escrituras. Um trecho que parece simples à primeira leitura, mas que guarda camadas de mistérios que atravessam gerações, tradições orais e revelações esquecidas. Estamos falando de Gênesis, capítulo 6.
um dos capítulos mais controversos da Bíblia e que pode, sim, nos dar uma chave poderosa para entender o surgimento de entidades espirituais que, em algumas culturas, passaram a ser vistas como deuses. O texto diz o seguinte em Gênesis 6, 1-4. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. Essa é uma frase aparentemente simples, mas carregada de implicações profundas. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres. Quem eram de fato esses filhos de Deus? E quem eram os gigantes, ou nefilins, mencionados logo em seguida após essa união? Ao longo da história, diversas interpretações foram propostas. Algumas teologias sustentam que os filhos de Deus eram descendentes de Sete, enquanto as filhas dos homens eram descendentes de Caim. Mas essa interpretação, você vai perceber, não explica o surgimento dos nefilins. Não explica por que dessa união nasceram gigantes. Não explica por que Deus se irou tanto com esse evento que decidiu enviar o dilúvio para purificar a terra. A interpretação mais antiga e mais aceita nos textos judaicos e nos primeiros séculos da Igreja é que os filhos de Deus eram sim seres celestiais, anjos. E que esses anjos, por razões que desafiam a compreensão humana, desceram à terra, se uniram a mulheres humanas e dessa união nasceram seres híbridos, os nefilins. Essa interpretação é inclusive apoiada por outros textos bíblicos, como Jó 1:6 e Jó 2:1, onde o termo filhos de Deus claramente se refere a seres celestes que se apresentam diante do Senhor. Está escrito em Jó 1:6, e vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Aqui você pode claramente ver, os filhos de Deus são seres espirituais, não humanos. Além disso, em Judas 1:6, há uma menção direta a anjos que não guardaram o seu estado original, que não se contentaram com sua posição. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até ao juízo daquele grande dia. Esses anjos que não guardaram o seu principado e deixaram a sua própria habitação são muito provavelmente os mesmos mencionados em Gênesis capítulo 6. E em 2 Pedro 2,4 está escrito para que não haja dúvidas, porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo daquele grande dia. Então, temos aqui uma narrativa consistente. Anjos que pecaram, anjos que desceram à terra, anjos que se uniram a mulheres humanas e dessa união nasceram os nefilins, os gigantes. Mas o que tudo isso tem a ver, você deve estar se perguntando, com os deuses africanos? Tudo. Porque ao longo do tempo, esses seres ou a memória desses seres podem ter se tornado a base para as primeiras mitologias, para as primeiras divindades cultuadas por diferentes povos ao redor do mundo. E o livro de Enoque, um texto apócrifo, mas extremamente respeitado nos primeiros séculos da Igreja, detalha essa história de forma profunda. O livro de Enoque descreve como os vigilantes, anjos que foram designados para observar a humanidade, se rebelaram contra Deus. Eles desceram ao Monte Hermon, fizeram um pacto entre si e tomaram, veja bem, mulheres humanas. Está escrito no livro de Enoque, capítulo 6, para que você possa entender a gravidade. E aconteceu que quando os filhos dos homens se multiplicaram, nasceram-lhes filhas formosas. E os anjos, os filhos dos céus, viram-nas e as desejaram, e disseram entre si: vamos, escolhamos para nós mesmos mulheres dentre os filhos dos homens e geremos filhos.
E o texto continua detalhando a queda. E eles eram 200, os quais desceram nos dias de Jared, no cume do Monte Hermon. E todos e seus chefes tomaram para si mulheres, e cada um escolheu uma para si, e começaram a ir a elas e a se contaminar com elas. Dessa união nasceram os Nefilins, seres gigantes, de grande força e com conhecimento proibido que lhes foi ensinado pelos anjos caídos. Enoque descreve que esses anjos ensinaram aos homens segredos celestiais, ensinaram sobre metais e fabricação de armas, sobre cosméticos e enfeites, sobre encantamentos e feitiços, sobre astrologia e sinais celestiais. Em outras palavras, eles trouxeram conhecimento que não deveria ter sido revelado ainda. E os Nefilins, nascidos dessa união proibida, tornaram-se governantes, tornaram-se heróis, tornaram-se varões de fama, como menciona Gênesis 6:4. Agora, pense nas mitologias antigas. Pense nos deuses gregos e romanos, nos deuses nórdicos, nos deuses egípcios, nos deuses africanos. Todos eles têm algo em comum, você vai notar. Eles são descritos como seres poderosos, sobrenaturais, mas com características humanas. Eles interagem com humanos, eles geram filhos com humanos, eles ensinam artes e ciências, eles governam territórios. E em muitos casos, eles são descritos como gigantes ou de estatura impressionante. Será que essas mitologias são apenas invenções? Ou será que elas são memórias distorcidas de eventos reais? Memórias de um tempo em que seres celestiais caminhavam entre os homens, em que entidades espirituais se manifestavam fisicamente, e em que o mundo espiritual e o mundo físico estavam muito mais entrelaçados do que estão hoje. E se os orixás, os voduns, os inquices e todas as outras divindades ao redor do mundo forem, na verdade, ecos desses seres? Não necessariamente os mesmos seres, não me interprete mal, mas manifestações posteriores, ou interpretações culturais de forças espirituais que sempre existiram, mas que foram reveladas ou percebidas de formas diferentes, em culturas diferentes. Isso explicaria por que há tantas semelhanças entre mitologias de povos que nunca tiveram contato entre si. Porque os gregos têm Zeus, deus dos trovões, e os africanos têm Xangô, também deus dos trovões. Porque os nórdicos têm Odin, senhor da sabedoria, e os africanos têm Oxóssi, senhor do conhecimento. Porque os egípcios têm Ísis, mãe protetora, e os africanos têm Iemanjá, mãe das águas. Será coincidência? Ou será que essas culturas estavam, de alguma forma, acessando a mesma realidade espiritual? Agora, voltando à Bíblia, sabemos que Deus não tolerou essa corrupção. Ele enviou o dilúvio para purificar a terra, para destruir os nefilins e eliminar a influência dos anjos caídos. Essa é a história que nos contaram. Mas, segundo o próprio texto de Gênesis 6:4, os nefilins existiram e também depois. Ou seja, mesmo após o dilúvio, ainda havia nefilins. E vemos isso confirmado em outros textos das Escrituras. Quando os israelitas entram na Terra Prometida, o que eles encontram? Eles encontram gigantes. Em Números 13:33, os espias que foram reconhecer a terra de Canaã relatam: também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Golias, o gigante colossal que Davi enfrentou, era descendente dos nefilins. Está escrito em 1 Samuel 17:4. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. 6 côvados e 1 palmo equivalem a aproximadamente 2,90 metros de altura? Imagine! Então, a presença desses seres não era apenas uma memória distante, era uma realidade física, documentada e confirmada pelas Escrituras. Agora, se esses seres existiram, se eles foram descendentes de anjos caídos e se eles influenciaram culturas ao redor do mundo,
Será que as divindades africanas são de alguma forma conectadas a essa origem tão misteriosa? Talvez o mundo espiritual seja muito mais complexo do que nos ensinaram. Que talvez existam categorias de seres espirituais que não são nem totalmente celestiais, nem totalmente humanos. E que, talvez, ao longo do tempo, esses seres, ou a memória deles, se tornaram as bases das tradições espirituais que conhecemos hoje, apenas com outros nomes e roupagens culturais. A própria Bíblia reconhece que existem principados e potestades no mundo espiritual. Está escrito em Efésios 6:12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Esses principados, veja bem, são seres espirituais que governam regiões, culturas e sistemas. E é possível que, em algumas culturas, esses seres tenham sido interpretados como deuses. Mas, ao mesmo tempo, também é possível que existam seres espirituais que servem ao Altíssimo, anjos, mensageiros, ministros, que foram percebidos de formas diferentes, por culturas diferentes. E aí, voltamos à pergunta central. Será que os africanos, ao cultuar orixás, estavam cultuando demônios? Ou estavam, à sua maneira, tentando se conectar com forças espirituais reais? A resposta, meu amigo, não é simples. E não cabe a nós julgar, não mais. O que cabe a nós é investigar, com humildade, com reverência e com profundo discernimento espiritual. Porque a verdade é que o mundo espiritual é vasto e Deus é maior do que qualquer teologia humana consegue conter. Se essas conexões espirituais sempre existiram, se a África sempre esteve nas Escrituras, se os orixás e outras entidades podem ter relação com realidades espirituais descritas na Bíblia, então, por que essas verdades foram escondidas? Por que foram enterradas? E por que, durante séculos, fomos ensinados a temer e a condenar a espiritualidade africana? A resposta reside em uma das páginas mais sombrias da história humana: a colonização. Quando os colonizadores europeus chegaram à África, não vieram apenas em busca de riquezas materiais, vieram também com uma missão que consideravam sagrada: converter os pagãos. Mas essa conversão, você bem sabe, não foi feita com amor. Não foi feita com diálogo, não foi feita com respeito às tradições ancestrais. Foi feita com violência, com destruição e com o apagamento sistemático de tudo que representava a espiritualidade africana. Templos foram queimados, rituais foram proibidos, altares foram derrubados, conversões foram forçadas, corpos foram escravizados e vozes foram silenciadas. E junto com essa destruição física, veio também uma destruição espiritual profunda. Os orixás foram, sem piedade, demonizados. As divindades africanas foram rotuladas como manifestações do mal. Qualquer prática espiritual que não se encaixasse no molde do cristianismo europeu foi sumariamente classificada como feitiçaria. E o mais doloroso de tudo, os próprios africanos foram ensinados a odiar suas raízes. O negro cristão aprendeu a se odiar, a odiar sua pele, a odiar seus símbolos, a odiar suas danças, a odiar suas tradições, a odiar tudo o que vinha de seus ancestrais. E isso, meu amigo, não foi acidental, foi estratégico. Porque quando se faz um povo odiar suas próprias raízes, quebra-se a sua identidade, quebra-se a sua resistência, quebra-se a sua força espiritual. E assim, ao longo de séculos, gerações inteiras de africanos cresceram acreditando que sua espiritualidade ancestral era má, que seus deuses eram demônios e que a única forma de se conectar com Deus era através de uma religião importada da Europa.
Mas será que Deus realmente precisava da colonização para alcançar a África? Será que o Deus que criou todos os povos, todas as nações, todas as culturas, realmente precisava de violência e destruição para se revelar? Evidentemente, não. A verdade é que Deus sempre esteve presente na África, desde o princípio, desde o Éden, desde Abraão, desde Moisés, desde o refúgio de Jesus. E os povos africanos já tinham suas próprias formas de se conectar com o divino. Mas essas formas foram apagadas, não porque eram falsas, mas porque eram poderosas. E porque reconhecer essa verdade significaria admitir que Deus não é propriedade de nenhuma cultura, que ele se manifesta de formas diversas e que a espiritualidade africana tinha e sempre teve legitimidade. E aqui está um ponto essencial que raramente é discutido, que você não ouvirá em muitos lugares. A colonização não trouxe apenas escravidão física, trouxe também escravidão espiritual. Porque quando se arranca de um povo suas tradições, seus rituais, suas conexões ancestrais, o que resta? Deixa-se um vazio, e esse vazio foi preenchido com uma versão distorcida do cristianismo. Uma versão que dizia, e você já deve ter ouvido, seu Deus é branco, seus anjos são brancos, seus santos são brancos, e você, negro, precisa se submeter. E assim, milhões de cristãos negros cresceram orando para um Jesus de olhos azuis e cabelos lisos. Cresceram acreditando que o céu era um lugar onde todos seriam brancos. Cresceram se sentindo inferiores diante do próprio Deus. Mas isso nunca foi o cristianismo verdadeiro. O cristianismo verdadeiro nasceu no Oriente Médio. Nasceu numa região de pele morena, cabelos escuros, culturas diversas. Jesus era um judeu, não era europeu, não era branco. E a África sempre foi parte dessa história, sempre. Mas a colonização apagou isso diligentemente, deliberadamente. Agora, é importante dizer aqui, para que fique bem claro, não estamos aqui para condenar o cristianismo, longe disso. Estamos aqui para denunciar o uso do cristianismo como ferramenta de dominação. Porque uma coisa é o evangelho verdadeiro, que liberta, que ama, que respeita. Outra coisa, meu amigo, é a religião institucionalizada, que controla, que condena, que oprime. E durante séculos foi essa segunda versão que foi exportada para a África. Mas hoje algo está mudando. Existe uma geração se levantando, uma geração que está questionando, que está investigando, que está se reconectando com suas raízes. Uma geração que está percebendo que é possível amar a Jesus e, ao mesmo tempo, respeitar a espiritualidade dos ancestrais. Que é possível reconhecer a Bíblia como palavra de Deus e, ao mesmo tempo, entender que Deus sempre falou com todos os povos, de todas as formas. Essa, meu amigo, é a geração do despertar espiritual. Deus está restaurando verdades que foram escondidas, está trazendo à luz conhecimentos que foram enterrados, está devolvendo aos povos africanos e a todos nós a dignidade espiritual que foi roubada. E essa restauração não significa abandonar a fé em Cristo, significa entender Cristo de uma forma mais ampla, mais profunda, mais verdadeira. Significa entender que ele não veio para destruir culturas, ele veio para redimir culturas, para restaurar identidades, para curar feridas históricas. E quando entendemos isso, tudo muda. Deixamos de julgar para começar a compreender. Deixamos de condenar para começar a investigar. Deixamos de temer para começar a reverenciar. Porque a verdade é que o mundo espiritual é vasto e Deus é maior do que qualquer teologia humana consegue conter. Chegamos ao final desta jornada.
Porque não é assim tão fácil questionar tudo o que nos foi ensinado. Não é fácil olhar para verdades que foram escondidas por séculos. Não é fácil abrir o coração para uma compreensão mais ampla do divino. Mas é absolutamente necessário. Porque a verdade sempre foi maior do que qualquer doutrina humana. A verdade sempre foi maior do que qualquer instituição religiosa. E a verdade sempre foi maior do que qualquer tentativa de controlar ou limitar a manifestação de Deus. Então, vamos recapitular o que de mais importante descobrimos nesta revelação? Primeiro, a África sempre esteve presente nas Escrituras Sagradas. Desde o Éden, desde os patriarcas, desde os profetas, desde o refúgio, sim, do próprio Jesus, e até nas profecias sobre o fim dos tempos. A África, portanto, não é um território esquecido por Deus. Ela é parte essencial da história da salvação. Segundo, os deuses africanos, orixás, voduns, inquises, não são apenas invenções culturais, não, você viu. Eles representam forças espirituais reais, e muitas de suas funções se assemelham profundamente às atribuições de anjos e seres celestiais descritos nas Escrituras. Isso não significa, é bom que fique claro, que devamos cultuar esses deuses, mas significa que devamos respeitar a espiritualidade africana como uma forma legítima de busca pelo divino. Terceiro, Gênesis capítulo 6 nos revela uma verdade profunda e perturbadora. Os filhos de Deus, que eram seres celestiais, desceram à terra, se uniram a mulheres humanas e dessa união nasceram os Nefilins. Esses seres influenciaram culturas ao redor do mundo, e é possível que muitas das mitologias antigas, incluindo as africanas, sejam ecos distorcidos desses eventos reais. Quarto, a colonização apagou sistematicamente as conexões entre a espiritualidade africana e as escrituras. Templos foram queimados, rituais foram proibidos e gerações inteiras foram ensinadas a odiar suas próprias raízes. Mas Deus, você precisa crer, nunca abandonou a África e hoje Ele está restaurando essas verdades. Agora, a pergunta que fica e que ressoa em seu coração é: o que fazemos com tudo isso? Como aplicamos essas revelações em nossas vidas? A resposta é simples, mas ao mesmo tempo profunda. Precisamos aprender a amar a verdade mais do que nossas tradições, mais do que qualquer doutrina que nos ensinaram. Porque muitas vezes nos apegamos tanto às nossas doutrinas, aos nossos rituais, às nossas interpretações pré-fabricadas, que perdemos de vista o essencial. Deus é maior do que tudo isso. Ele se manifesta de formas que desafiam nossa compreensão. Ele fala com povos que nunca ouviram o nome Jesus. Ele se revela através da criação, da consciência e até das tradições ancestrais. E quando reconhecemos isso, nossa fé não diminui, não se engane, ela se expande. Deixamos de ser reféns de uma teologia limitada e nos tornamos buscadores da verdade em sua plenitude. Isso não significa, e é crucial que você entenda, abandonar a Bíblia, longe, muito longe disso. Significa ler a Bíblia com olhos novos, com sensibilidade espiritual, com reverência pela diversidade de formas pelas quais Deus sempre falou e continua falando com a humanidade. E para aqueles que são cristãos, isso significa entender que Cristo não veio para destruir culturas, ele veio para redimi-las. Ele veio para restaurar identidades, para curar feridas históricas, para reconciliar povos que foram separados por séculos de opressão. E quando entendemos isso, o Evangelho ganha uma força que nunca tínhamos experimentado antes. Porque o Evangelho verdadeiro não é colonizador, é libertador. Não é excludente, é inclusivo. Não é opressor, é restaurador. E essa é a mensagem que o mundo precisa ouvir hoje.
especialmente os povos que foram marginalizados, que foram silenciados, que foram ensinados a se odiar. Para esses povos, esta mensagem é mais do que uma revelação teológica, é uma restauração de dignidade. É a confirmação de que Deus sempre esteve com eles, sempre os amou e sempre os considerou parte essencial de seus propósitos eternos. Porque todos nós, eu e você, fomos, de alguma forma, afetados pela colonização espiritual. Todos nós fomos ensinados a temer o que é diferente, a condenar o que não compreendemos. Mas hoje temos a oportunidade de mudar isso, de aprender, de crescer, de expandir nossa visão sobre o divino. E quando fazemos isso, não estamos traindo nossa fé, estamos amadurecendo nela. Porque a fé verdadeira não tem medo da verdade. A fé verdadeira abraça a verdade, venha de onde vier. Está escrito em João 8,32 uma promessa para você. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade liberta. Liberta de preconceitos, liberta de doutrinas opressoras, liberta de julgamentos superficiais. E quando somos libertos, meu amigo, nos tornamos instrumentos de Deus para libertar outros. Pai Celestial, oramos por cada pessoa que chegou até aqui. Oramos para que o Senhor abra, de uma vez por todas, os olhos espirituais, para que compreendam que Tua verdade é vasta, que Tua misericórdia alcança todos os povos e que Teu amor não conhece fronteiras. Restaura, Senhor, as identidades que foram roubadas, cura as feridas históricas e traze à luz todas as verdades que foram escondidas, que foram enterradas. Que cada um que ouviu esta mensagem saia daqui transformado, não com confusão, mas com clareza, não com medo, mas com coragem, não com julgamento, mas com amor. Em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe e que a verdade continue a libertar você todos os dias de sua vida. Até a próxima revelação.